Sefer HaTorah, dia 2 de Shevat, o cântico de toda a criação da boca do povo de Israel. Cantarei a Hashem, só a ele, porque não há outro além dele, que gloriosamente se enalteceu, ou seja, só ele é exaltado com orgulho sempre crescente. Isso não acontece com o homem, pois o seu orgulho o lança ao abismo, apesar de pretender elevar-se ao céu. O cavalo, o símbolo da força, de força e de poder entre as criaturas da terra, e seu cavaleiro, o homem que se orgulha de ter domínio sobre as forças da criação. Mas quem é um homem e do que ele se orgulha frente ao poder de apenas uma das criações de Deus? A força do mar tempestuoso jogou ao mar. Deus atirou ao mar o homem e o seu orgulho, como alguém que apanha um objeto e o joga de volta ao chão. Mas o que era a força do mar revolto com suas potentes ondas na presença dos filhos amados de Deus? Pois enquanto as profundezas do oceano se movimentavam e fervilhavam e ameaçavam inundar toda a criação com o sopro de suas narinas, as águas se amontoaram, como se fossem terra e não água, e as correntes ficaram erguidas como uma muralha, como se fossem tijolos e não como água corrente. Os abismos condensaram-se, como se fossem blocos de gelo, e não correntezas fluentes de águas no coração do mar. As profundezas do mar não secaram, mas continuaram a fluir como a faziam desde a criação. Mas quando atingiram o nível dos pés daqueles que Deus amava, ali congelaram no coração do mar. E quem fez tudo isso? Quem realizou todos esses atos? Ninguém além dele, que ama eternamente os seus amados. Mas quem somos nós, com toda a nossa glória na presença da grandiosidade e esplendor do Rei do Universo, que tudo criou e que age com misericórdia para com todos? Quando entramos no mar, estávamos livres, libertos da escravidão, exaltados. Quando saímos do mar, voltamos a ser escravos novamente. Toda a grandeza e glória devolvemos a você, nosso Deus, pois somos seus servos e você é o nosso Rei. O Eterno reinará para todo sempre. Jamais alguma criatura entoou um cântico a Deus mais belo do que esse. Por isso que ele é tão apreciado pelos israelitas, que se deleitam ao recitá-lo diariamente, ao fazer a sua leitura pública uma vez por ano no Shabat, entoando uma melodia especial em um clima jubiloso. Há quem tenha por costume ficar em pé durante essa leitura. Esse Shabat é honrado com uma denominação especial. Ele é chamado de Shabbat Shirah, ou Sábado do Cântico. Gratidão. No Shabbat Shirah, alguns têm o costume de espalhar nos seus pátios os restos de comida do Shabat para alimentar as aves que passearem. A razão dessa prática é a seguinte: a porção da Torá que é lida nesse Shabat conta sobre o maná, que sustentou os israelitas no deserto. Toda manhã eles recolhiam maná na medida prescrita e às sextas-feiras eram instruídos a coletar uma ração dobrada, uma vez que no Shabat o maná não caíra. Mas no dia de Shabat, alguns do povo saíram para colher e não acharam nada. Isso está registrado em Shemot, Êxodo 16:27. Os sábios explicaram que esses que saíram no Shabat para coletar o maná eram malvados, imbuídos de más intenções, pois eles tinham ciência de que o maná não cairia no Shabat, conforme Moshe tinha alertado. Com a pretensão de desacreditar Moshe aos olhos do povo, eles espalharam durante a noite nos campos um pouco de maná que tinham coletado na sexta-feira, com a intenção de recolher na manhã de Shabat essas rações e trazê-lo diante do povo, esperando que as pessoas acusassem Moshe de enganador e de falso. De manhã, quando eles saíram para recolher o maná, não encontraram nada. Onde estava o maná que eles tinham espalhados? Os pássaros levaram-no para bem longe, justificando as palavras de Moshe e fazendo com que o Shabat fosse santificado
gratificado pelas pessoas. E os pássaros então são recompensados nesse Shabat da porção de Bechalá quando a boa ação que fizeram é lembrada. É costume jogar migalhas de pão nesse Shabat para alimentar os pássaros. Há quem ache que eles merecem ser recompensados por louvarem a Deus piando todos os dias. Assim não haveria dia mais adequado para recompensá-los por seus cânticos do que no Shabat Shirah, no qual recordamos o nosso próprio cântico. Contudo, alguns sábios se opuseram a esse costume que não era para fazer, uma vez que no Shabat é proibido alimentar animais que não dependem de seu dono para alimentar-se.